Olá, boa tarde a todos. Enfim, obrigado pelo convite em participar dessa oportuna homenagem ao Palatinic, parabenizando a galeria, enfim, por essa atitude tão bela, né, singela. É um artista que continua sendo muito importante para a história da arte no Brasil e no mundo, né? Agora a gente vai discutir, conversar sobre as relações, digamos, institucionais que o Palatinic promoveu com diferentes museus. Teremos a companhia do Peter Chabs, do Mark Doctors e do Eduardo Saron. Os convidados estão chegando. Saron, acho que sua tela está de cabeça para baixo. O quê? A sua tela está de cabeça para baixo, a do Saron. Sério? Eu estou me vendo certinho aqui. Para mim também está aparecendo certinho. O Saron está perfeito para mim aqui. É mesmo, né? Para mim está de ponta cabeça. É a nossa proximidade, Felipe. A gente é tão próximo que a gente fica de ponta cabeça. Mas, enfim, primeiro depois agradecer a vocês pelo aceite. Enfim, a gente está nessa tarde aqui de belas homenagens ao Palatinic. Acho que são diferentes histórias, né, que a gente vai poder contar nesse curto espaço de tempo que a gente tem, sobre um artista tão singular, né, sobre um artista tão importante, como eu estava dizendo há pouco, não só para a história da arte brasileira, mas para a história da arte mundial. E vocês que, enfim, que tiveram uma participação ativa nesses diálogos, né, tão fundamentais na carreira, na trajetória do Palatinic. Bem, acho que a primeira situação, vou pontuar algumas coisas muito rapidamente para passar a palavra para vocês e falar também de uma, enfim, situação pessoal, né, que a gente fala tanto da importância da trajetória, da carreira do Palatinic, mas talvez seja oportuno nesse momento também falar um pouco das nossas aproximações, nós quatro, com a pessoa Palatinic, né? E para mim essa aproximação começou ali em 99, enfim, numa exposição que já foi até comentada, né, ao longo dessa tarde, uma retrospectiva singular organizada pelo Frederico, no momento que até o Luiz Antônio comentou há pouco, né, no momento em que poucas pessoas, mesmo do nosso meio, não conheciam Palatinic ou então haviam lido, né, sobre o Palatinic, mas não tinham visto com tanta abrangência, assim como em 99 no MAC de Niterói. E logo depois, o Márcio organiza também uma exposição muito importante no Itaú. O Itaú, que é uma instituição que atravessou em vários momentos a trajetória desse artista, né? Organizou exposições coletivas e individuais do Palatinic. Recentemente, inclusive, houve a mostra organizada pelo Camilo, né, sobre o Calder e os seus diálogos com o Brasil, com a arte brasileira, e lá estava também o trabalho do Palatinic, entre várias outras exposições que foram organizadas por lá. E eu e o Peter nos conhecemos a partir de um convite dele para que nós organizássemos, pensássemos juntos até agora, né, a última retrospectiva do artista. Isso começou, vocês assistiram há pouco algumas imagens da retrospectiva, né? Teve ali uma permanência entre 2013 e 2017, atravessando 5 cidades. Enfim, acabei acho que nem apresentando vocês direito, fui começando a falar. O Peter é um dos sócios da Art Unlimited, né, que é uma produtora, ficou curador da retrospectiva comigo, Eduardo Saron, diretor do Itaú Cultural, e o Márcio Doctors, curador da Fundação Eva Clabin, crítico de arte, e, como eu disse há pouco também, curador da exposição Máquinas de Pintar, Máquinas de Acelerar, em 2002, no Itaú. E, antes de dar a palavra para você, Márcio, só queria comentar rapidamente, assim, o Palatinic, né, nesse contato que a gente teve, que nós tivemos, eu e Peter, ali em 2012, 2003, né, pensando na organização da exposição. Enfim, foi uma pessoa
que abriu o ateliê, né, o ateliê, apartamento, né, do Palatinic, foi uma pessoa que foi muito receptiva à ideia, assim como os filhos, né, em especial o Ben e o Rony, que nos acompanharam também nessa trajetória, e uma pessoa com zero soberba, né, super simpático, nos ajudou em muito, né, fizemos uma entrevista, né, que foi publicada no catálogo, né, lembro muito também do Palatinic aqui no Rio, em aberturas de exposições, né, indo à abertura das exposições, frequentando, dando, enfim, uma contribuição, né, artistas novos, às vezes, que estavam começando a carreira, e ele lá participando das exposições. Mas, enfim, vou parar de falar, senão isso aqui vai demorar horas. E, Márcio, muito obrigado pelo aceite, eu gostaria de passar a palavra para você. Bem, eu que tenho a agradecer, obrigado pelo convite, obrigado à Galeria Nara Hessler, enfim, e por essa iniciativa, né, que eu acho da maior importância, que eu acho que parece que é a primeira iniciativa depois do falecimento dele. E obrigado você também, ao Felipe Scovino e todos os outros participantes, ao Peter, ao Eduardo, que é um prazer poder estar aqui com vocês nesse momento. Obrigado. Enfim, quando a Rafaela me ligou dizendo que o tema giraria em torno da questão mais da relação dele com as instituições, minha primeira reação foi, poxa, eu não tenho muita relação com ele do ponto de vista assim, de institucional, né? Mas, no entanto, depois eu comecei a repensar e eu comecei a me dar conta que eu podia falar de algo que eu acho que é muito interessante na trajetória dele, que é a importância das instituições na formação do Palatinic. Porque, às vezes, a gente fala também toda essa estrutura institucional, que eu acho que é da maior importância, porque é graças a ela que hoje, enfim, o Palatinic faz parte tem esse reconhecimento na história da arte, que é fundamental, enfim, eu acho que é algo muito importante, mas eu acho que o momento de formação dele foi muito importante também. E a maneira como ele foi se relacionando com as diferentes instituições ao longo do seu período de formação. Quer dizer, eu queria destacar primeiro a experiência que ele teve no Instituto Montefiore de Tel Aviv, quando ele era muito jovem, quando ele, enfim, a família toda imigrou de Natal para Israel, que, se não me engano, isso foi no começo dos anos, enfim, não me lembro agora exatamente, não, deixa eu ver se eu tenho alguma anotação aqui. Foi 42, né? Foi 40, 40, não, acho que foi antes, acho que foi 32, não? Ele tinha 4 anos de idade, não é isso? Não acho que foi em 32. Quando ele chegou à Palestina, era na década de 30. Quê? Não ouvi, Felipe. Quando ele chegou à Palestina, foi na década de 30. Foi 32. Ele tinha 4 anos de idade e ficou até 48. E nesse período ele estudou no Instituto Montefiore, que era um instituto técnico, e, ao mesmo tempo, ele fazia um ateliê livre de arte, também em Tel Aviv, que acabou se transformando mais tarde na importante escola de formação de arte em Israel, que é o Instituto Bezalel. Então, nesse momento, vamos dizer, fundacional da carreira dele, nesse momento de fundação, ele já tem exatamente as duas questões que ele vai levar até o final, que é a questão da arte e da técnica, da tecnologia. Quer dizer, que talvez não tivesse naquele momento tão claro para ele, porque eram dois universos que ele tratava à parte, apesar de que Felipe e Peter e também o Eduardo devem ter tido a oportunidade de ver os cadernos de anotações dele, de desenhos técnicos. Eu acho a coisa mais maravilhosa, uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida, porque eu acho que é de um rigor e de uma delicadeza que vai se refletir depois em toda a obra dele, que é uma coisa bastante comovente até, de ver como que uma pessoa que estava fazendo um desenho técnico tinha uma sensibilidade tão apurada. Então, ele vai e ele tem, vamos dizer, esse início de dois caminhos, né? Por um lado, a questão técnica, de fazer esse desenho técnico, por outro lado, uma escola de arte. E quando ele chega no Brasil em 48, ele, no fundo, ele dá continuidade à questão de ser um artista, mas ele está realmente muito perdido. E ele teve essas sortes, né? Essas sortes que está a pessoa certa no lugar certo,
no momento certo, de se encontrar com o Mário Pedrosa e com o Almir Mavinier. Então, o Almir leva ele para o Hospital Pedro II, né, para o ateliê que, na época, era o ateliê da doutora Nise da Silveira, porque o Almir teve uma importância fundamental no ateliê do Instituto Pedro II, do Hospital Psiquiátrico Pedro II, e, na realidade, por um lado, esse contato com os artistas do Engenho de Dentro desmonta ele e aumenta ainda, aprofunda ainda mais a crise dele, porque diante daqueles artistas ele se sente impotente. Ele acha que ali tem uma expressão plástica tão forte, tão fabulosa, que ele fica, enfim, que ele sente que ele não teria mais nada a contribuir, que tudo estava ali. E foi o Mário Pedrosa que, de certa maneira, ilumina o caminho dele, diz, não, o Palatnik, Abram, né? O Abram, você não precisa ser um artista como todos os outros artistas. A arte necessariamente não precisa trabalhar com desenho, com pintura, você tem outros caminhos, e foi quando ele tem o grande salto que vai fazer essa, que eu chamo até no texto que eu escrevi para o Itaú Cultural em 2002, que é essa dobra, esse salto que ele dá e que ele consegue juntar arte e tecnologia de uma maneira muito clara. E eu acho que é aí que é o grande barato. Então, quando eu lembro esses dois momentos, tanto as escolas, a experiência dele em instituições de estudos em Israel, quanto numa instituição psiquiátrica, foram fundamentais para transformar ele num artista. Quer dizer, eu acho que é muito importante a gente lembrar esses momentos que fundam as pessoas, né, que trazem elementos importantes que ele levou até o final da vida, porque era isso, a obra dele tratava disso, de certa maneira. Né? E depois, quer dizer, tive também essa oportunidade, que eu sou muito grato, em 2002, de fazer essa exposição. Obrigado, Saron, obrigado a toda a estrutura do Itaú Cultural, foram extremamente generosos na época, que eu fiz a exposição Máquinas de Pintar e Máquinas de Desacelerar. E, de certa maneira, me lembrou muito, que eu ouvi um pouco o que o Alfredo e que o Luiz Antônio falaram, e eu tive exatamente a mesma sensação, que quando eu entrei em contato com as obras do Palatnik, me parecia que, ao mesmo tempo, eu estava, na época, lendo muito Paul Virilio, e eu falo muito da questão da velocidade do mundo, e os problemas da velocidade, os problemas que o mundo estava vivendo através das redes de comunicação, e que tudo isso poderia nos levar a uma desintegração e a um caos. E quando eu entrei em contato com a obra do Abram e com a personalidade dele, né, Felipe, Peter, enfim, vocês conheceram ele pessoalmente, uma pessoa deliciosa, tranquila, acolhedora, enfim, absolutamente suave, né, suave como as obras dele. Né. Eu falei, poxa, realmente essas máquinas não são de acelerar, são de desacelerar. Quer dizer, as obras de arte dele provocam essa desaceleração no mundo, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que isso foi um dado muito interessante, porque é um trabalho quase que de relojoaria, né? É de uma poética da técnica, né? É uma espécie de um Chaplin das artes visuais, né? De alguma maneira, que ele trabalha com todo o lado enfim, da técnica, da mecânica, tem uma cabeça que vai nessa direção, e, ao mesmo tempo, ele consegue criar algo que nos traz uma profunda tranquilidade, uma profunda paz de espírito. Né? E eu acho que, nesse momento, até que nós estamos vivendo agora, né, em que todos estamos em casa, com essa ficção ou realidade de que temos que desacelerar, de alguma maneira, o mundo, quem sabe o Abram pode nos ajudar a pensar nisso. Né? Quer dizer, é um momento de desaceleração e talvez o Abram já estava, de alguma maneira, apontando nessa direção ao criar aquilo que eu chamei de máquinas de desacelerar. Né? Enfim, eu não vou falar mais, porque eu acho que o tempo é curto, né? E, enfim, fica aí o meu recado, e estou aí aberto a ouvir vocês e a responder o que for preciso. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Peter, você gostaria de comentar como você conheceu o Palatnik, como você deu esse diálogo com ele?
Isso eu sou grato ao Itaú, porque, na verdade, eu sabia dele através do Mário Pedrosa, que eu trabalhei com o Mário Pedrosa, né? O final da vida do Mário, eu acompanhei ele, mas depois, isso aconteceu muito mais tarde, depois do falecimento do Mário, e eu não tinha, na época, conhecido ele pessoalmente, mas eu conheci a partir do convite do Itaú Cultural, que aí eu procurei ele, e foi aquela coisa absolutamente fabulosa de poder entrar naquele universo dele, né? Que era aquela casa dele de professor Pardal, né? Que era incrível aquele universo dele, aquelas... eu fiquei mais do que tudo encantado. Eu falei, Abraham, vamos mostrar, não as tuas obras, quero mostrar o que está por trás das obras. Porque eu fiquei encantado, não só com os desenhos dos cadernos técnicos, como também o cinecromático e toda a estrutura dele. E na época fica até a lembrança aí, que eu me lembro que eu fiquei tão empolgado, eu falei, poxa, Abraham, nós temos que refazer o cinecromático da primeira Bienal de São Paulo, que eu acho uma pena que nunca tenha sido refeito. Enfim, que eu não tive força suficiente para conseguir convencer as pessoas da importância disso, que teria sido incrível, porque era uma traquitana enorme. Se não me engano, tinha quase que 2 metros por 2 metros, né? E foi por acaso, isso também é uma questão institucional interessante, ele entra na Bienal por acaso. Quer dizer, ele foi recusado, na verdade, na primeira Bienal de 51, e aí o que aconteceu? Por essas coisas da burocracia brasileira, parece que toda Márcio? Opa, eu não sei, entrou uma coisa aqui. Mas você está no ar, Márcio. A gente estava te ouvindo bem. Tá, apareceu uma coisa aqui dizendo que eu tenho que botar um código aqui, que eu não sei que código é esse. Nós já estamos ouvindo você. Mas vocês estão me ouvindo? Tá bom, eu acho uma pena que eu queria vê-los também. Mas, enfim, eu não estou vendo. Deixa eu ver se... mas só para finalizar isso, você falava do acaso da Bienal. Do acaso da Bienal, que aí foi que ele conseguiu quer dizer, resolveram colocá-lo na Bienal, porque exatamente a delegação japonesa, as obras da delegação japonesa não conseguiram entrar no Brasil direito, ficaram presas e não conseguiram entrar. Então, sobrou um espaço, e aí decidiu-se colocar o trabalho do Palatini, que no final ele ganhou uma menção especial, que eu acho que foi um grande reconhecimento em 1951. Mas, enfim, e só para finalizar a resposta à tua pergunta, que eu acho que ele era realmente uma figura adorável, uma pessoa muito gostável. Enfim, ela tinha a suavidade e o acolhimento que as obras dele têm, de alguma maneira, né? Essa paz que elas passam. Enfim, eu acho que já chegou no limite do meu tempo, e eu agradeço aí. Obrigado, Márcio. Peter, como é que se deu esse contato? Em 1987, eu estava preparando uma exposição que ia para Paris, a exposição Modernidade. E um cinecromático do Museu de Arte Moderna de São Paulo participava, né, dessa exposição. Só que quando a gente foi procurar a peça no depósito do museu, a tela estava rasgada. E aí eu tentei localizar o Abraham Palatini, que não foi fácil, porque ele é uma pessoa muito modesta, ele não tinha muito contato com as instituições, literalmente. E finalmente consegui um telefone e desmontamos a tela, né, do cinecromático, e com isso embaixo do braço fui para o Rio de Janeiro, de trem prata. E aí conheci o Palatini, e ele muito gentilmente me mostrou a tela e me mostrou várias obras dele. Eu fiquei encantado. Fiquei encantado com a obra, eu fiquei encantado com ele. E é uma pessoa muito modesto. Modesto, apesar da sua grande importância, na história de arte, na arte cinética, ele nunca se gabou disto, né? Ele era muito gentil, contava sobre a vida,
Inclusive, ele contava que ele não estava fazendo muita arte naquela época, ele estava mais concentrado, ele tinha os móveis, tinha os que ele fazia de acrílico. De fato, ele vendia pouco nesta época, então ele vivia de vender móveis com desenho bem típico dele, ele trabalhava com vidros com motivos, e os bichinhos de acrílico são muito bonitinhos e que eram vendidos em grandes quantidades até nos Estados Unidos. Né? Então, ele sobreviveu, não mais dessas outras atividades. E aí a peça voltou, né, e funcionou, né, nesta exposição em Paris. Mas a obra dele sempre ficou na minha cabeça. Eu vi a exposição no Itaú Cultural e isto reforçou que eu queria um dia fazer uma exposição, né, com ele. E aí, Felipe e eu fizemos juntos essa exposição, que foi um grande sucesso, porque ele teve vários prêmios, viajou por 5 cidades, e pela felicidade do Palatnik, no início de 2018, a gente fez a exposição na cidade dele, no Rio de Janeiro, no CCBB. E nessa exposição, a nossa seleção tinha uma novidade no sentido que a gente incluiu os móveis dele, uma quantidade razoável, e até a gente começou a conversar com o Palatnik, não sei se se lembra, Felipe, se a gente não podia fazer um cantinho com os bichinhos de acrílico. Os móveis, ele concordou na hora, inclusive, esvaziamos a casa dele, porque eram todos da casa dele, né? Então, ele ficou sem sofá, sem cadeira, sem mesa, mas ele achou ótimo. Mas os bichinhos, ele falou, não, bichinhos não. Bichinhos é outra coisa, é outro fase da vida. Isso ele não considerava os vidros dos móveis, inclusive, muitos colecionadores, ao longo da história, tiraram esses vidros dos móveis, quando acabaram de ser desgasto do móvel, e emolduraram. Mas ainda existem móveis que estão circulando. E outra coisa muito bacana que a gente fez, Felipe, nessa exposição, mostrar o jeito dele trabalhar. Não só a partir de um documentário, mas, de fato, trazendo uma parte daquele ateliê do professor Pardal, né, como você citou, para o ambiente da exposição. Então, lá tinha um cine cromático aberto, para o público entender como que era o funcionamento disso. Porque o público de hoje, que está acostumado com tela, com TV, com computador, não imagina que isto, quando está em funcionamento, isso é uma coisa mecânica e não é uma projeção, né? E a gente também montou lá um grande objeto cinético que nunca ficou pronto. Era um enorme, tinha mais de, acho que 4 metros ou 5 metros por 2. É um gigante. Então, isso foi muito gostoso, porque para o público poder participar, né, da confecção da obra, né, da criação da obra. Isto me leva a uma coisa interessante, os mecanismos. De fato, ele tinha uma simplicidade no funcionamento. A parte interna desses cinecromáticos, depois os objetos cinéticos, era feito com engrenagens, com correias, com pedaços de bicicleta. Né? Dentro ventilador. Dos cinecromáticos tem pedaços de bicicleta, literalmente. Isso a gente descobriu quando quebrou uma das peças, a gente teve que abrir e a gente consertou com uma correia de bicicleta mesmo. Agora, tem um problema. Uma é que, de fato, os objetos, depois de tantos anos de funcionamento, eles têm um desgaste, né? Então, a gente tem que ver, principalmente as peças que estão em coleções institucionais, ele tem a obrigação de manter a peça para o futuro. Então, o que nós fizemos? A gente instalou na exposição temporizadores, para as peças funcionarem em tempos regulares, mas não o tempo inteiro. Com os cinecromáticos, isso é muito mais importante ainda, porque as lâmpadas queimam. São lâmpadas incandescentes. Ele comprou nos anos 60.
até os mais antigos, mas as peças que a gente estava na exposição são a partir dos anos 60. Ele comprou um estoque, só que esse estoque acabou. E agora, quando uma lâmpada queima, você tem um problema, porque a peça não é mais completa e aonde que você vai achar essas lâmpadas com a mesma cor, com a mesma intensidade? Tivemos até um caso que uma peça que tivemos que abrir, pedimos autorização para abrir, descobrimos que tinha várias lâmpadas queimadas. Muito provavelmente, em todas as peças que estão circulando, tem lâmpadas queimadas. Inclusive, quando a peça voltou, a pessoa falou assim, mas nossa, não é minha obra, vocês estragaram minha obra. Eu falei, não, lembra que a gente ia substituir lâmpadas, a obra era diferente. Ele nunca tinha visto a obra completa. Aí nós desenvolvemos, junto com o nosso iluminador, um sistema de substituir essas lâmpadas com a mesma cor, com a mesma intensidade. Isso é outro problema, porque a intensidade de uma lâmpada incandescente, ele diminui ao longo da história. Então, quanto mais luz, menos luz ele emite. Então, os aparelhos sinocromáticos, quando você substitui uma lâmpada, vai ter uma outra forma da intensidade de certas partes da máquina. Então, é muito sutil. O que nós propusemos para o Palatinic? Nós olha para o Palatinic. Se a gente puder abrir essas lâmpadas queimadas, e você nos fornecer algumas, a gente abre eles e coloca lá dentro um LED. E desta forma, se a gente achar exatamente a mesma cor de luz do incandescente, nós podemos chegar de novo à cor que tinha. E assim foi feito em algumas dessas peças. E junto com esse iluminador, nós estamos discutindo junto com algumas instituições, se a gente não pode institucionalizar isso. O engraçado é que o Abraham Palatinic nunca falou que não, nem sim. Não quis se preocupar com isso. Isso é bem o jeito dele. Então, eu tenho memórias assim muito carinhosas dele. Ele como figura, uma pessoa. Ao longo dos anos, ele foi falando menos. Eu me lembro que da última visita, ele falou assim, tudo bem. Realmente uma figura singular. Eu tenho muito orgulho, e foi muito honra que a gente pôde fazer essa bela exposição com ele. Obrigado, Peter. Também tenho muito carinho por ele. Saron, como eu disse no início da nossa conversa, o Itaú Cultural atravessa, né, a trajetória do Palatinic. Né? Foram várias ocasiões onde os trabalhos foram exibidos. O próprio Itaú possui, né, na sua coleção, obras do artista. E, além da exposição que o Márcio organizou, o Camilo, enfim, inúmeras exposições coletivas, houve a exposição da Araci, em 2009, e essa exposição, além de ter sido importante, sem dúvida nenhuma, ela constituiu um legado, a meu ver, que foi o site, né, da ocupação, que até hoje, enfim, as pessoas podem visitar e ter mais informações sobre o artista. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco essa relação tão generosa, vamos dizer assim, que o Itaú possui com a trajetória do Palatinic. Bom estar aqui com você, Felipe, Peter, Márcio. Fazia tempo que eu não vi o Márcio. Continua com o mesmo rostinho aí de tempos atrás. Bom estar com vocês mesmo. Primeiro registrar aí que a Nara e o Alexandre fazem, de fato, a essência do que deve ser uma galeria, né? Não só naturalmente ter o seu core, que é comercializar, que é fazer com que cada vez mais artistas tenham contato com mais colecionadores, mas também fomentar o mundo das artes e, acima de tudo, garantir a memória, né? O que a gente está fazendo aqui é não só celebrar um artista da envergadura do
nosso querido Abram, mas também ajudando nesse desenho da memória, né? Acho que o Márcio mesmo falou que é o primeiro encontro depois da sua partida, né? Então isso é essa amálgama adicional da necessidade da gente cuidar da memória da nossa arte, né? Tão pouco cuidada nesse país, né? Então fica aqui o registro e o cumprimento para a Nara e para o Alexandre por essa belíssima iniciativa, né? Quando entraram em contato comigo, eu falei, puxa, me sinto honrado. E você bem falou, o Palatinic, ele transita em vários momentos da história do Itaú Cultural e é incrível como ele reafirma a própria história do Itaú Cultural. A gente aqui é feliz de ele ter nos permitido estar com ele ao longo dessa trajetória toda, né? O primeiro contato que nós tivemos com o Palatinic, eu nem estava no Itaú Cultural, era o Ribemboy, quando chama o Frederico para fazer uma exposição sobre o Palatinic, né? Aliás, a gente vê como os curadores, assim como o Márcio, também são relevantes na constituição desse pensamento, né? Obviamente relevantes na constituição do pensamento, assim como você, Felipe, Frederico, Mário Pedrosa, né? E alguns deles são momentos de inflexão do artista, né? Então, logo em seguida, a gente teve a belíssima exposição do Márcio. Eu estava chegando no Itaú Cultural nesse momento, me defrontei com essa potência, né? O Abram, na verdade, ele dialoga com a origem do próprio Itaú Cultural. Lá, quando o Dr. Olavo resolve criar o Itaú Cultural, a primeira coisa que ele diz, olha, a gente tem que colocar a tecnologia a serviço da arte, né? E não é à toa que essa pegada da arte e tecnologia também, que ganha outro corpo no Itaú Cultural e continua sendo bastante consistente, dialogou tanto, né, e cruzou tanto várias vezes com o Abram Palatinic, né? Foi em 99, foi em 2002 com o Márcio, depois em 2005 a gente voltou a ter o Palatinic, a gente fez uma tríade de 3 grandes artistas para fazer construir uma narrativa entre a cibernética e o digital, né? Abram Palatinic, Júlio Plaza e Valdemar Cordeiro, 3 ícones, né? Juntos em 2005. Depois, em 2009, aliás, um pouquinho antes de 2009, o Palatinic participa do Rumos. Ele dá palestras para artistas do Rumos, falando um pouco sobre essa experiência dele, né? Que o Márcio bem pontuou. Aliás, Márcio, eu fui consultar a enciclopédia agora, quando você falou das datas, né? Em 32 mesmo, ele chega no que seria o Estado de Israel, mais à frente, e em 42 ele entra no Instituto de Artes, né? E ele começa ali a desenhar, inclusive, tanques de guerra no Instituto de Artes, né? Em virtude do contexto e do momento histórico, naturalmente, né? Mas ele dá palestras para os artistas. E lá pelas tantas, eu recuperei uma das palestras, para ver como ele é um artista de fato multifacetado, né? Que transcende não só nas técnicas, mas também no pensamento, né? Ele chega a dizer que, olha, para mim, uma indústria precisa ter artistas, os artistas que vão inovar nas indústrias, eles que vão fazer a virada, né? No fundo, é eles que vão nos fazer nos libertarmos das commodities. Veja o pensamento elaborado do Palatinic, né? E aí, em 2009, a gente faz Ocupação, chama Araci Amaral para fazer a curadoria da Ocupação, e eu me vejo indo para o Rio de Janeiro para encontrar com o Palatinic, e a ideia da Ocupação é colocar luz em artistas que são referência, e o Alfredo até falou sobre o quanto ele foi referência na arte cibernética, né? Eu acho que o Márcio Doctor, em algum momento, fala em algum dos documentários, ele é o primeiro, ele é realmente a vanguarda na arte cinética no mundo, né? E no Ocupação, eu me lembro que quando conversei com a Araci, ela falou assim, olha, o Abram Palatinic é aquela vanguarda invisível, a gente precisa colocar a luz nele, a gente precisa produzir mais documentos sobre ele, a gente precisa debater e fazê-lo estar no mundo, porque, de fato, ele é uma referência, né? E eu me vejo indo para o Rio para conversar com ele sobre ocupação, contar um pouco o que era o projeto Ocupação,
e eu fiquei inebriado com o apartamento, né? É incrível, viu, Márcio, como ele já... ele falava, olha, eu gosto de trabalhar em casa, por isso que eu trouxe tudo aqui para casa, né? Algo que a gente está vivendo obrigatoriamente hoje, né? E os corredores eram cheios de obras, tudo lugar, qualquer lugar que você ia, a Nara até falou sobre isso, né? Tinha alguma obra e aquela intensidade, e o apartamento dele tem uma vista maravilhosa, e mesmo assim você ficava encantado, independente da vista do Rio de Janeiro, o Felipe bem sabe, você ficava encantado com aquelas quinquilharias, né? E não eram pincéis, eram parafusos, porcas, pedaços de ferro, máquina de furar, né? Esse era, né, como o Peter falou, né, esse professor Pardal que estava ali intensamente, mas com muita tranquilidade, sempre se propondo a controlar o tempo e o espaço, que é algo incrível, né, de um sujeito que aprendeu a mexer com motores de explosões, né, lá em Israel, né? Essa origem não dá para esquecer ali quando ele se vê diante dessa. Ele até conta nos filmes que a gente fez dele para Ocupação, e Ocupação tem essa importância da memória, como você bem falou, Felipe. Ele conta, olha, eu tinha lá um comandante inglês que estava fazendo desmontar carburador, montar carburador, né? É daí que eu consegui essa habilidade, né? E então 2009 foi emblemático para nós, foi uma ocupação, e a gente faz muito poucas ocupações de artes visuais, porque em artes visuais, para o pressuposto, o espaço já é o espaço do cubo branco, é o espaço expositivo, que é a ocupação, né, naturalmente está presente, mas ele era preciso fazer esse contato com esta memória, a memória de quem é determinante no pensamento da arte e tecnologia no mundo, né? Para vocês terem uma ideia, quando ele vai para a Bienal de Veneza, como ele também transcende a arte e tecnologia, Miró vai vê-lo na Bienal de Veneza, em 63, se não me engano. Tamanho o fascínio, acho que na mesa anterior aqui, no nosso encontro virtual anterior, né, foi muito falado, tanto o fascínio que ele causa. E aí, ele foi tão importante para o projeto Ocupação que a gente naturalmente se debruçou na história dele mais uma vez, e aí ele fala muito da Nise, né? O quanto o contato dele com a Nise também, assim como com o Mário Pedrosa, fez a disruptura com o pincel, com a tela, né? O mundo tradicional das artes visuais, né? E ele foi uma das sementes que nos fez o Itaú Cultural, em 2017, fazer a ocupação da Nise, né? Tamanha a importância dele também, né, fazendo atravessando a história do Itaú Cultural, né? E aí nós tivemos ele de novo no Itaú Cultural com o Calder, né, com a exposição do querido Camilo, quando faz todo o diálogo com o Calder e a arte brasileira, e ele naturalmente muito presente, e os dois, né, e que é uma outra coisa, parece não estar presente na obra dele, mas é muito presente, os dois, com essa perspectiva da participação, né, algo bastante necessário no movimento concreto, né, aquelas obras que estiveram presentes na exposição do Calder, né, aquelas obras imantadas do Palatinic, né, que ele sugere que o público, né, com varetas toque, né, participe, né, também estava presente, que é um pouco que o Calder, né, embora hoje não tocado, né, também se propõe lá com as obras dele. Então, a gente várias vezes, mas o que continua me marcando nessa privilégio de estar no Itaú Cultural é, de fato, ter ido, assim como o Peter foi, assim como o Márcio foi, certamente você também foi na casa, né, no aparte ateliê dele, né, com aquela vista maravilhosa, mas ficar encantado com esse homem que trabalhou até os últimos minutos, né, com intensidade. Eu me lembro no dia da morte dele, eu soube da morte dele pelo Alfredo Setúbal. Ele mandou um zap, olha,
Palatinic faleceu essa madrugada. Eu acho que a gente tem que reunir tudo que a gente tem no nosso site e colocar à luz, né? E uma das coisas que o Alfredo falou, e foi bastante marcante, né, é que ele foi um artista que produziu intensamente e com qualidade, com potência, até o último minuto, né, que é muito raro, né, nos artistas, né, e com essa importância internacional. Então, feliz em poder estar aqui com vocês. Felipe, que fez uma exposição belíssima do Franz Weismann, que também foi do Grupo Frente, né, com o Abram, né, e acabou a exposição há muito pouco tempo. Feliz estar aqui com vocês todos. Obrigado, Saron. Obrigado, Márcio. Obrigado, Peter. Enfim, antes de terminar, tentar aqui falar muito rapidamente, né, sobre um artista que trabalhou durante 70 anos. Né, muito difícil para nós quatro falarmos, né, em poucos minutos, um artista tão importante, né, que, como Peter, Márcio e Saron apontaram, né, ao menos dois, no mínimo dois, dentre vários cortes, digamos, epistemológicos ele fez, né. O primeiro, o Márcio apontou logo de cara, que é esse encontro com Anísio da Silveira, agora reforçado de novo pelo Saron, né. Era um artista que pintava figuração, um pouco expressionista, né, aparecendo enquanto ele estava lá, né, em Tel Aviv, e levado pelo Mavien contra Anísio da Silveira. Esse é o primeiro corte epistemológico no trabalho dele, né. O que nós o que eu e Peter fizemos ali na exposição era exatamente apontar que a pintura nunca deixou de ser feita, né, pelo Palatinic, né, ele só pintou de uma outra forma, né. Então, quando, por exemplo, o Saron fala da furadeira, das várias furadeiras e parafusos e tudo mais que havia nas gavetas, né, do apartamento, é uma substituição, né, do pincel pela furadeira, né, ele continua pintando, né, o Pedrosa fala disso, né, os cinecromáticos com máquinas de pintar, né, com pinturas em movimento. E esse segundo corte epistemológico é também que vocês três apontaram, que é a indústria, né, a produção dos móveis, né, é uma espécie de Bauhaus local, né, Bauhaus brasileira, né, uma tentativa muito frutífera por parte do Palatinic e de outros artistas, né, o Geraldo de Barros, por exemplo, um outro artista também vai se aproximar dessa relação muito forte de arte, design e indústria, e acho que essas singularidades apontam a invenção, o estado de invenção do Palatinic, né, o quanto ele foi importante. Acho que ele é um artista, por exemplo, sei lá, nos anos 80, 90, você começa a falar de artista multimídia, né, o Pedrosa, nos anos 60, usa o termo pós-moderno para qualificar o trabalho do Hélio de Sica, mas no final dos anos 40, início dos anos 50, o Palatinic já era esse artista multimídia, né, produzindo várias coisas ao mesmo tempo, né, e o Pedrosa, só para finalizar, tem uma importância ímpar no trabalho do Palatinic, porque muitas vezes a gente comenta, né, dessa importância da crítica para os artistas que estão começando, em especial, né, para os chamados artistas novos, né, que estão começando sua trajetória, e eu acho bacana apontar essa oportunidade que o Márcio também comentou, né, dessa aproximação entre o Pedrosa e o Palatinic, o Pedrosa ali com 48 anos, mais ou menos, e o Palatinic com seus 20 e poucos anos, e o Pedrosa incentiva o Palatinic a participar, briga pelo Palatinic, né, na primeira Bienal, uma figura seminal nisso, né, que foi muito importante para a trajetória dele, né, então essa importância da crítica também no trabalho dele. Enfim, gente, queria agradecer mais uma vez a galeria. Felipe, e nesse momento que o Pedrosa conversa com o Palatinic, né, e oferece literatura para ele sobre essas questões que ele vai futuramente trabalhar, ele tira o Palatinic da depressão, é importante, né? O Palatinic entrou numa deprê, né? Porque quando ele viu o que era a arte bruta, né? Falou, não me resta mais nada. E o Pedrosa que resgata ele, né? É verdade. E também o Pedrosa, apesar de não ter... O Pedrosa é quem, de certa maneira, influencia essa comissão internacional a dar essa menção
especial para o Palatinic, porque, enfim, foi a maneira, ele tinha um relacionamento com as pessoas que estavam na comissão internacional. Acho que o curador na época, não era curador que era chamado, mas foi o Lorival Machado, né? Machado, exato. Foi o primeiro curador da Bienal foi o primeiro curador das Bienais, em 51, e o Mário foi ser curador muito mais tarde. Mas aí ele tinha uma certa influência sobre a Comissão Internacional. E ele convence a Comissão Internacional a dar esse prêmio ao Palatinic. Então, essa interferência, vamos dizer, nos bastidores é fundamental para, vamos dizer, empurrar a carreira do Palatinic, né? E o Palatinic é tão vanguarda que eles nem sabem o nome que eles vão, como é que é o nome do prêmio, Exato. né? Tanto que virou aí esse especial, alguma coisa. Exatamente. Tamanho a desconfiguração do suporte, né? E quem vai nomear de cinecromático é o Mário Pedrosa, né? Porque ele nem sabia como nomear. Aí o Mário falou: isso é um cinecromático. E é legal essa relação com o cinema também, né? Que ele faz, o Mário, né? Que é muito bonita também, porque é uma pintura com movimento, né? Mas, aliás, enfim, o Gabriel mostrou o cinecromático, né? Lá no MoMA, tinha que ser num cubo preto, não num cubo branco, né? Exatamente, né? Aí de mim querer a história da arte, que eu me animei agora, mas o Sérgio Mier, quando vê o cinecromático, ele diz: mas, poxa, que isso? Uma arte uma obra que não precisa de luz para ser mostrada. Aí ele falou: a gente precisa de escuridão, não é de luz nessa obra. Para o Sérgio Mier, que foi o curador, acho que da Bienal de 52. Enfim. Na nossa exposição tinha até uma salinha feita com 3 cinecromáticos, em algum caso até 4. Então, exatamente. Tinha uma. É linda. É linda, é linda. E só para falar da exposição do Itaú Cultural, porque na exposição do Itaú Cultural tinham 7. Eu acho que foi a vez que se reuniu o maior número de cinecromáticos. Tinham 7. E o Abrão falava para mim: Márcio, mas tem um lá nos Estados Unidos que o cara levou e nunca me pagou e nunca voltou para o Brasil. Aí eu falei: mas o que eu posso fazer? Ele falou: a gente tinha que localizar esse cinecromático que está em algum lugar dos Estados Unidos. Ei, que papo gostoso, hein? Foi muito bom. Olha, por mim continua aqui. A gente continuou. E é tão bom que uma pessoa tenha anos de trabalho, né, gente? Essa possibilidade de estarmos juntos agora, usufruindo desse momento tão especial, né? Eu só tenho a agradecer a galeria, a Nara Reza, ao Felipe, a todos vocês, porque eu acho que foi muito especial mesmo. Estou muito feliz. Também estou bem contente com isso. Não, estamos falando com alegria, né? Contentamento de uma pessoa, uma obra espetacular. É verdade. Verdade. Mas, pessoal, agradeço novamente a presença de vocês, meu lado, a maneira como delicadamente, carinhosamente, acho que todos nós comentamos o trabalho. Agradeço imensamente a galeria e também Nara, Daniel, Alexandre, Rafael, enfim, todo o staff da galeria por essa iniciativa. Fica aqui, claro, os nossos sentimentos para a família, e que outras homenagens, exposições, seminários, pesquisas venham, né, para celebrar e refletir sobre esse trabalho tão importante para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Um beijo. Boa noite. Cuidem-se. Tchau. Bom, pessoal, delícia de conversa, né? Foi ótimo estar aqui, essa quase 2 horas de primeiro dia de homenagem. Eu queria lembrar a todo mundo que sábado que vem a gente continua com a segunda parte da homenagem a Palatinic, e que a gente vai ter também conversas, eu acredito que tão deliciosas quanto essas de hoje. A gente vai ter um painel sobre uma inserção internacional de Palatinic, com um grupo internacional de curadores, vai ser mediada pelo Rodrigo Moura e vai trazer, entre outros, o Dieter Holstraut e a Abigail Winograd, que fizeram uma exposição
muito interessante, colocando arte cinética latino-americana em relação à arte da Europa Oriental, chamando do outro transatlântico, que não era o eixo, né, Londres, Paris, Nova York, mas sim São Paulo, Rio, Zagreb e Moscou. Muito interessante. A gente vai ter também um grupo que vai ser mediado pelo Luiz Camilo Osório e que vai falar sobre Palatinique na história da arte, que vai trazer Araci Amaral, vai trazer Luiz Pérez Oramas e vai trazer a Kaira Cabanhas. E vamos ter um grupo final de artistas, né, que vão contar um pouco, fazer depoimentos e vão conversar sobre a influência de Palatinique no trabalho de cada um e sobre contar algumas histórias. Eu acho que vai ser muito legal. Então, eu espero que agradeço a todos que vieram, agradeço a todos esses nossos palestrantes de hoje, né, nossos 7 convidados de hoje, mais Nara e Alexandre, a família Hessler, que está organizando isso junto com toda a equipe da Galeria Nara Hessler, e foi um prazer poder escutar todas essas histórias. Sábado que vem tem mais, então, mesmo horário, podem voltar aqui, e essa conversa de hoje fica disponível no nosso canal do YouTube, com essa intenção de criar um arquivo de conhecimento, né, sobre Palatinique que possa ser pesquisado no futuro. Acho que isso é uma coisa muito importante. Então, agradeço mais uma vez a audiência de vocês, essas nossas 2 horas juntos, e até semana que vem. Espero que tenha sido tão interessante para vocês como foi para a gente, e que, né, a gente possa estar fazendo um pouquinho de uma homenagem a esse grande artista, grande homem que foi Abraham Palatinique. Fiquem bem e até a próxima semana. Tchau.